Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula de eletricidade, né? Hoje, infelizmente, estamos aí com um problema aqui na plataforma. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ainda bem que a gente tem o... Só compartilhar aqui. Então, pessoal, tá? Por isso que eu pedi a Edivânia para enviar o link aqui para vocês, que na plataforma está com estabilidade, ó. Eu estava até corrigindo aqui, ó, e na hora que ela carrega, né, dá falando aqui que o portal aí de acesso ele não está respondendo aqui, né? O Nginx aí não está respondendo. Mas, assim, a aula em si não vai atrapalhar. Mas, igual eu falei anteriormente, quando o Raizer respondeu, é, se eu ver que ficou, né, que a aula ficou muito ruim, né, que infelizmente não dá para entrar agora aqui na plataforma, eu pego e regravo essa aula, tá bom? Coloco essa aula de hoje, né, e coloco, vamos dizer assim, uma parte 2, né? Eu gravo é, outra, outra parte dela, tá bom? Bom, então, pessoal, na aula passada aqui, aí eu até aproveitando que a gente já tinha aberto aqui já tinha baixado da plataforma a folha de atividades, né? A gente na aula passada já tinha falado do primeiro exercício aqui, né? O primeiro exercício da atividade 2. E tem o segundo aqui, deixa eu ver, e mais um terceiro, deixa eu ver. É, tem mais um terceiro. Aí ele já vai para atividade. Ah, não, só tem dois exercícios, desculpa. Tem aqui a atividade 4, né? É porque se eu não ler aqui direito aqui, aí passa batido. Então, ficou dessa aula a gente fazer análise dessa atividade aqui. E daí eu recebi os feedbacks aí da Edivânia, né, da Joyce, recebi os feedbacks aí, né, alguns alunos, né, que não, aí falaram que não estavam entendendo nada, né, ou que não estavam entendendo uma parte, né. Eu até concordo que uma parte você não, né, não esteja entendendo, mas assim, entender nada, pessoal. Então a gente, assim, e confesso que em todas as aulas eu falo, né, da experiência profissional, porque eu acredito, né, e realmente dá resultado que vai agregar para o aluno. Mas como vocês estão no início, né, vocês fizeram só comunicação oral escrita e agora a gente iniciou eletricidade, né? Já estamos o quê? Na terceira aula, né? Terceira aula de eletricidade. Então, eu vou fazer um compromisso público aqui com vocês, né? Eu vou, pelo menos no módulo básico, né? Que é comunicação oral escrita, eletricidade, leitura e interpretação de desenho e qualidade, né? O QSMS. Eu vou me ater só, né, na análise dos exercícios e, obviamente, no meio da análise, a gente passa a teoria, né? Então, na aula passada, né, eu até verifiquei aqui para ver se eu não tinha feito nenhum exercício, né? Vocês me desculpam porque eu ministro essa mesma disciplina para várias turmas, né? Daí eu tenho que olhar para ver qual turma em qual ponto que eu parei. Daí eu olhei, né, vi que na primeira aula eu falei sobre o fórum, né, falando o fórum de descrição. Na segunda eu falei sobre essa primeira atividade, né? Então agora na terceira eu vou me ater apenas à análise da atividade em si, tá bom, pessoal? Aí questão de, né, experiência profissional, feedback. Eu acredito que quando a gente chegar lá no módulo, que vocês têm um módulo básico, né? Depois tem um módulo específico 2, o módulo, não, 1, desculpa, o módulo específico 1, módulo específico 2, eu vou voltar a abordar a questão da experiência profissional no módulo específico 3,
que eu acredito que vocês já vão estar, vamos, como se diz, mais, né, mais blindado, mais casca grossa aí no curso, né? Já vão ter feito muitas provas, muitas atividades, muitas tarefas, né? Então já vão estar, né, com um nível, né, com um conhecimento maior, tá bom? Então vamos nos ater apenas, né, a disciplina, né, a aula e a análise dos exercícios, da resolução dos exercícios, tá bom? Mas aí, em contrapartida, né, esse é o meu compromisso público que eu faço com vocês, né? Eu sei que é difícil a gente ouvir sobre experiência profissional, sendo que você não tem nenhuma referência, né? A referência que você tem é do segundo grau, né? Então, obviamente, né, ela parece, num primeiro momento, uma falação sem sentido, né? Mas ela tem um sentido, sim, pedagógico, tá bom? Mas aí o que que eu peço para vocês? Infelizmente, como a plataforma aqui ela não tá carregando, eu peço a vocês que entrem no SCORM, entrem, que o SCORM, lembra que eu mostrei a aula passada, que é o local onde você vai acessar o livro, acessar os vídeos extras, né, estudar o material. Porque se você fala que não está entendendo nada, é porque você não está estudando nada. Me desculpe, né? Vocês foram sinceros comigo, eu também tenho que ser sincero com vocês, né? Então, ou você está estudando muito pouco, ou você não está estudando nada. Então, esse é meu compromisso. Eu vou me ater única e exclusivamente à teoria, né? Mas eu peço que vocês estudem, porque aí você vai entender, né? Imagina, você está passando uma teoria e o seu público, se ele, né, não estudou nada ou está estudando pouco, tudo que você falar vai ser inteligível, não vai ser inteligível, porque se você não estudou, como é que você vai saber se é certo ou se é errado o que o professor está falando? Então, esse é o compromisso que eu faço com vocês. Vou ser, como se diz, Tramontina mesmo, vou falar só mesmo do assunto sem falar de experiência profissional, mas eu peço que vocês estudem também para vocês entenderem o que eu estou falando, tá bom? É isso. E eu sei que tem muitas pessoas que estão com dúvida. Eu estou aproveitando que o microfone está aberto, aí eu preciso saber se alguém tem alguma dúvida em algum exercício, se você está num ponto na frente aí dos exercícios. Se alguém tiver uma dúvida assim agora e quer perguntar agora, aproveita e pergunta. Ou não, primeiro analisa o exercício aí, professor. Depois eu vou perguntar. Tá bom? Tem alguém que tem alguma dúvida aí? Quer perguntar alguma coisa sobre algum exercício? Eu estou analisando esse daqui, ó. Coloquei de lado aqui na tela para vocês verem, que foi o um, né? O que a gente já falou, o fórum de discussão, né? Lembrando, não dá para eu mostrar agora porque a plataforma não está respondendo, né? Lá no fórum de descrição, se eu não me engano, alguém acho que um ou dois alunos já responderam, né? E eu deixei uma mensagem lá dando uma ideia para ajudar vocês a responderem o fórum de discussão, tá bom? Que foi a primeira tarefa, né? A segunda, o primeiro exercício. Opa, pois não. Ah, é, Edivane. Sim, Edivane. Oi, professor. Boa Boa noite, noite. pessoal. Gente, tá todo mundo ouvindo o professor? Tá todo mundo com o Você microfone estava me ouvindo, né? fechado? Ah, sim, eu estava te ouvindo bem. É porque você falou assim, pode falar suas dúvidas, ninguém se manifestou. Eu falei, uai, gente, esses meninos estão inteligentes demais. Brincadeira, meninos, eu só abri aqui para falar para vocês que o professor está à disposição de vocês. Tirem as suas dúvidas, mostrem a dificuldade para o professor, porque ele é a pessoa mais especialista para ajudar vocês nesse momento, tá? Então, não precisa abrir a câmera, não. Só fala mesmo qual que é a dúvida de vocês para que vocês caminhem bem no decorrer do curso, tá bom? E se precisar de mim aqui, da Edivânia, como monitora, pode contar comigo e com o professor também, né, professor? Obrigada, viu? Sim, sim. Sim, estou à disposição, pessoal. Ah, pois não, Isabela. Ó, Isabela levantou a mão. Professor, Sim, pois não. vim falar assim que a gente não estuda. Eu, por exemplo, Ah. eu li
aquele slide que teve todo aí. E para quem não está na área, para quem não tem o básico, realmente as suas aulas foram muito difíceis. Pode ver que eu assisti as suas aulas, eu não entendi nada. Se não tivesse Aí nada, nada sido mesmo? nada, você falou para mim chinês. E Tá assim, amarrado aí. Aí é nadinha mesmo. nada. Eu fui Assim, uma das não, pessoas porque que falei não, com eu a fiquei Edivânia. preocupado. Não, eu fiquei preocupado porque assim, a eletricidade a gente tem a referência, né, do segundo grau, né? Então, Eu mesmo tenho que a 8 gente, anos que eu saí da escola. não, beleza, beleza. Não, mas eu digo assim, a gente tem a referência do segundo grau, pelo menos a gente viu. Mas é lógico que, por exemplo, associação de resistores, que eu falei na aula passada, né? Associação em série, associação em paralelo, aí eu fiquei preocupado. Eu pensei assim, olha, Não, a gente se. não sabia nada. Se não tivesse sido a aula presencial que nós tivemos semana passada, Uhum, nem ninguém, eu pelo menos, não sabia fazer nada. Não sabia nem o que era esse V aí desse trem. entendi. Aí eu peguei para resolver, eu Uhum. tentei resolver esse um aí, deu uma resposta lá. O misto, que é a próxima questão, Deus é mais. Eu não gostei de fazer isso sozinha nunca. Então, você lembra qual o resultado que deu? Deixa eu ver, deu três. Três, deu três. Três homens. Não, você está no caminho aí. Então, assim, O outro é o ah, misto, não é esse fácil, não. daqui, né? Esse daqui, né? É. Não, e não é Eu tentei fácil não, resolver os em mesmo não. paralelo. Eu Por... comecei, mas eu não dou conta, Aham. não. Ainda mais assim, Ah, igual eu assisto aula com um bebê no colo. Então, assim, não é entendi. fácil. Não, eu sei que não é fácil. Mas assim, você me entende? Eu pensei assim, eu falei, nossa, mas tem a referência do segundo grau, mas não está entendendo nada, não é nada mesmo. Né? Nada, eu não entendi nada. Aí por isso que eu falei, ó, Edivane, então vamos abrir para, né, para tirar dúvida, para discussão. E é Aí o porque que que eu eu falo, percebi? porque Aham, todo mundo aí que tá caladinho também não tá entendendo. Lá no presencial a gente conversou e tá todo uhum. mundo calado, mas ninguém sabe nada, não. Não, mas vamos então mudar isso. Então, aí eu percebi de outras aulas, porque essa aula aqui é basicamente no quadro é melhor, né? O que o professor ele deve ter escrito lá, né? Deve ter feito os exercícios, é mais didático. Aí quando eu escrevo aqui, mesmo usando a mesa digitalizadora, a letra não fica boa. Aí por isso que eu peguei o programa aqui, ó, e redesenhei, né? Redesenhei o circuito aqui, esse que está aqui, ó. Esse que está aqui, eu copiei, né, e colei ele, só que não dá para eu redesenhar, assim, dá até para eu redesenhar na mão, mas aí vai ficar muito difícil para vocês entenderem. Aí por isso que eu fiz ele no programa aqui e eu vou mostrar os passo a passo. Mas é Certo. assim Vamos mesmo, ver se sai dessa é vez. dificuldade. Assim, o que eu falei que não tá estudando nada é porque você percebe a lógica, né? Se não está entendendo nada, eu pensei assim, bom, tem a referência do segundo grau, né? Pelo menos lá no segundo grau estudou, né? Você falou que foi há 8 anos atrás, né? E não, realmente é um gap muito grande aí, né? Um espaço muito grande. Então, Sim. assim, eu tô aqui para ajudar. Me mandem dúvidas, e até o Heiser aí, ele me mandou dúvida sobre sistemas lineares aqui. Eu estou olhando o material de vocês aqui, ó. Mas o Heiser entende, ele na Não, aula não, mesmo, ele já beleza. entendeu? Mas tem Aham. gente que é cru de Não, eu não tudo. entendo muito, não. Tem uma matéria aí que você nem que é canseira também. É Não, não, mais ou mas menos. eu vi, pela pergunta que você fez aí, eu vi que porque você perguntou, lembra que você tinha perguntado. É porque eu não gosto muito de é, teoria, eu gosto mais de prática. Então, não, mas é porque assim, a partir de duas equações e duas incógnitas, né, que era a corrente um, que é a corrente 2, até você me mandou a foto, né, dá para você achar por substituição. Agora, quando vai para três equações, né, e três incógnitas, não dá para eu substituir uma na outra. E por isso que tem lá o método de Cramer, né, tem o a, por exemplo, tem lá o método de Sarris, e Mas tem um, e maneiras um mais simples do que é, aquela? não, o pior é que aquela é a mais simples, o de Kramer. A de Gauss-Seidel, por exemplo, né?
você vai diminuindo as equações, você vai fazendo cálculo matemático ali. Aí só se você é muito bom de cálculo ali de cabeça para você ir zerando as correntes na malha lá. Eu sei que, aí, por exemplo, Isabela aí, tá escutando aí, né? Ela, meu Deus do céu, o que que o Heiser e o Pablo tá falando? Tá falando chinês, né? Tá falando japonês. Calma que eu preparei aqui o material para eu não perder tempo, né, desenhando o circuito e fica um garrancho, né? Isso É fica um igual, gar... Ah, sim, pode eu falar, Isabela. fui, eu Deixa eu só li o ligar a mesa material, aí aqui. na hora que chegou na segunda lei lá, eu nem li, porque se eu não tô dando conta de fazer os treinos da primeira, o que que eu vou bagunçar minha cabeça com a segunda? Não, mas nessas aulas, o bom que vocês têm momento EAD, se eu não me engano, acho que são 11 aqui, é porque não dá para. Deixa eu ver se voltou a responder a plataforma aqui, ó. Não, ainda tá a Bad Gateway. Então, assim, aí por isso que eu vou mostrar aqui em tela cheia aqui, tá bom, pessoal? E assim, não, e pode ser que esteja alguém, não, o professor está perdendo tempo aqui, a gente discutindo, ele poderia estar, né, tá fazendo os exercícios, né, poderia estar analisando ou passando a teoria. Pessoal, mas isso é importante, eu estou aqui para ajudar vocês. Né? Porque no mundo profissional, infelizmente, eu não sei se eu comentei isso com vocês, no mundo profissional, né, já vão partir do princípio que você já sabe tudo. E é óbvio, né, que mesmo a gente, né, finalizando o curso, sempre tem alguma coisa a mais a aprender, sempre tem um processo produtivo. Ontem mesmo a gente participou de uma feira aí, tinha processo lá de desnatação de leite, um monte de coisa aí que eu não sei nem errar, tá bom? Então, assim, essa discussão aqui é super importante, né, com vocês para a gente alinhar os pontos, tá bom, pessoal? Né, não tomem e isso, né, igual eu falei, ó, que eu pensei, então tá estudando, né? Você me entende, Isabela? Você me entende aí, pessoal? Né? Sim, Eu fico pensando, aí eu falei, nossa, ué, então não tá lendo o material, né? Porque, né? Mas eu entendi e realmente eletricidade, lembra lá das primeiras aulas lá de comunicação oral escrita, né? Aí a gente falou, olha, vem eletricidade, acho que até a Divânia falou, ó, é pesado, mas assim, outra reclamação também, né? Vocês falaram que são muitos exercícios, não são? Se eu não me engano, alguém falou, alguém reclamou. Aí, quanto aos exercícios, pessoal, eu não posso diminuir, porque esses exercícios, eles são foi o DR Bahia que criou todo o material didático, né? Então eu não posso diminuir. Eu poderia aumentar, colocar um exercício a mais, mas diminuir o material não posso. Mas o que que eu posso fazer? Eu posso analisar item por item. Eu sei que vai demorar, eu sei que vai levar toda uma hora que a gente tem aqui, né? O exercício eu posso fazer ele rapidão, mas o que que importa, né? O que que interessa para eu como docente, né? E você como aluno, é que você entenda, né? Eu preciso nem que a gente faça um exercício por tópico, mas que você entenda como que ele funciona. Aí vai ficar show de bola, tá bom? Mas assim, tendo dúvida, pessoal, pode perguntar, pode mandar mensagem. Não, o professor não está respondendo aí, fala com a Edivânia, que ela já me liga, que ela fica aqui no quarto andar, mas ela já me liga aqui pelo Teams e a gente já conversa e a gente alinha isso, né? Aí por isso que eu falei, ó, vou aproveitar que a gente tem, ó, se eu não me engano, são 11 aulas, né? Eu vou abrir essa aula para a gente, né, discutir, para ver como que a gente pode resolver essa questão, tá bom? Agora Professor, aproveitando, assim, Raizer, pois não. são quantas aulas por semestre? Ou quantas matérias por semestre? Matérias Ó, por semestre. não, a gente não coloca por semestre, mas eu acredito que cada módulo, tô chutando que cada módulo, esse aqui são 4 disciplinas, né? Até essa que é SMS. Então, dá mais ou menos um módulo por semestre, né? Ou seja, o módulo básico que vocês estão fazendo, o um, o específico um, o 2 e o 3. Aí são esses 4 módulos que compõem todo o curso de eletrotécnica, tá? Aí, aproveitando aí, ó, igual a Isabela falou, foi importante ela falar, ó, professor, eu fui, né, com dificuldade aí no exercício um,
Mas aí eu empinei a carroça. Esse exercício 2 aí, eu não estou sabendo destrinchar ele, não. Por isso que eu já vi de outras aulas aí, né, que os alunos, professor, não é eu querendo te ofender, não, mas a sua letra tá um garrancho. Minha letra, ela fica melhor lá no quadro, né? Mas aqui no computador aqui, ela não fica boa, não. Por isso que eu mudei aqui, eu coloquei, deixa eu pôr a apresentação aqui, que aí fica mais fácil da gente enxergar. Tem mais alguma coisa, aí, Isabela, para falar? Aí eu vou passando, vou deixar o microfone aberto aí, que aí você fala, ó, professor, não estou entendendo esse negócio aí. O senhor poderia explicar? Deixa eu salvar aqui, que eu estava modificando aqui. Que eu estou colocando, ó, exercício 2, atividade 2, para a gente lembrar aqui no decorrer da aula. Então, eu sei que, não, é só um exercício, né, que a gente vai fazer, mas o objetivo aqui é para vocês entenderem esse exercício. Aí eu já deixei todos os passos dele desenhado aqui no software, ó, vocês vê no próximo slide aqui, ó, para vocês entenderem como que esse circuito ele vai reduzir. Então, vamos lá. Calcular, né, vamos ler aqui na folha, para você ter a referência aqui, ó, tá desse jeito lá na sua folha de tarefa. Tem o primeiro exercício aqui, né? O segundo, ó, calcule a tensão e a corrente de cada resistor, ou seja, o resistor um, 2, 3, o 4 que está aqui embaixo, o 5, 6 e o 7, né? Ele quer o valor da tensão de cada um, a queda de tensão de cada um, é, em um circuito misto, né? Então, ele só quer o valor da tensão. Beleza. Então, deixa eu pegar aqui a caneta aqui. Então, você tem a fonte de 12 volts aqui. É igual eu comentei, se eu não me engano, foi na aula passada. Existe uma queda de tensão. O que que é essa queda de tensão? A queda de tensão própria do cabo, que aí a gente considera ela como zero, né? Que quanto maior o tamanho do cabo, maior vai ser a queda de tensão, ou seja, o consumo. Desculpa, gente. O consumo, né, de tensão, o consumo de potência no cabo, né? Só que aqui no exercício a gente considera ele como zero, que é essa queda de tensão é aquecimento. Então a gente só vai considerar ela no resistor, que é ele que vai consumir potência, cada um. Então, esse exercício aqui, para você saber o nível de tensão, né, tem uns aqui, ó, esses dois aqui, o 6 e o 7 está em paralelo, o R3 aqui, ele não está, né, ele não tá nem em série, né, ele está em série com esses dois em paralelo, ou seja, ele está na forma mista aqui. Então, cada um deles aqui vai acontecer uma diminuição de tensão, ou seja, cada um vai consumir uma tensão. Lembrando lá da lei de Kirchhoff, ele fala que uma malha, essa daqui seria a malha 1, se eu fosse nomear aqui, né? Essa outra seria a malha 2 e essa daqui seria a malha 3, né? Mas não vamos utilizar esse método agora, né? Calma, né? Calma aí, Heiser. A gente não vai usar agora o determinante, né? Só para vocês terem uma referência. Daí o Kirchhoff ele fala que a queda de tensão numa malha ela, né, ela vai se somar aqui, né, e vai ser igual a zero. Por quê? Porque esse 12 volt aqui, ele vai ser doado para cada um desses resistores aqui. O resistor 5, na verdade, quando a gente faz esse aqui em paralelo, depois o que sobra dele faz em série com R3. Daí, esse que foi feito em série com R3 e o paralelo desse vai ser calculado em paralelo com R5, aí ele vai virar um outro resistor equivalente. Aí, esse nível de tensão combinado desses outros três resistores aqui, né, o R3, o R6 e o R7 combinado com o R5, o somatório vai ser igual a zero. Porque a ideia de Kirchhoff é que em um circuito, vou desenhar ele à parte aqui para a gente não confundir com a solução do exercício. Em um circuito aqui, uma malha, né? Vou considerar só como uma malha aqui. Por exemplo, R1 e R2. Esse R1 e R2 que eu estou chamando não é esses daqui do exercício, não.
Só para vocês terem uma referência. Se eu disser que eu tenho, sei lá, 12 volts aqui, a queda de tensão no R1 e no R2, dependendo do valor da resistência, ela vai, né, vai assumir um valor entre o valor da fonte aqui, o 12. Aí eu estou chutando aqui, viu? Sem conhecer o valor da resistência. Aí vamos supor que vai ter uma queda de 6 volts. Vamos supor que os dois sejam de valores iguais. Então vai cair 12 volts aqui e 12, ou 6 volts, desculpa, né? 6 volts no R1 e 6 volts no R2. Ou seja, aí por que que o Kirchhoff chama a fonte de positiva e os elementos aqui que estão no circuito, que são os resistores, de negativo? Porque essa queda de tensão aqui, ó, vocês concordam que se um fornece energia, o outro consome, então, quem está fornecendo energia está doando para aquele que está consumindo. Aí por isso que esse somatório, que ele chama lá, né, o somatório das tensões, esse é estranho aqui, né, o sigma, ele quer dizer que eu estou somando o valor da tensão. Então, eu estou somando o valor da tensão da fonte aqui, mais o valor do R1, da tensão do R1, mais o valor da tensão do R2. E tudo vai ser igual a zero. Por quê? Porque aqui, ó, 12, aí por isso que ele, na hora que a gente chegar lá em análise, né, nos outros exercícios, é para você já entendendo essa ideia aqui, ó. Então, a queda de tensão, ou seja, a diminuição de tensão desse resistor R1, que é igual ao do R2, foi 6 volts. Então, ó, mais 6, por isso que eles chamam de positivo. Mais 6 volts, menos. Aí, quando é num resistor, num capacitor, no indutor, ou seja, um elemento, né, um equipamento que consome energia, aí ele coloca negativo. Ele fala é o somatório, né? Mas cada valor ele pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Então, esse aqui, ó, 6 volts menos 6 volts. Se você fizer essa conta aqui, vai ser igual a zero mesmo. Então, sempre a fonte ela está doando energia. Lembrem desse conceito, guardem esse conceito. Sempre ele vai estar doando energia e os resistores, ou capacitor, ou indutor, o que tiver aí, um processador, ele vai estar consumindo essa energia, ou seja, ele vai estar diminuindo para ele zerar dentro da malha. Mas como é que eu vou achar a tensão do R1, do R2, até o R7 aqui, né? Primeiro passo, encontrar resistência equivalente. Você vai diminuir esse circuito, e é esses passos que eu falei para vocês agora há pouco, é que são difíceis da gente visualizar se a gente não fizer um desenho bom aqui, né? Tiver fazer uma representação boa, né? Vocês estão vendo, ó, ó o desenho, né? Ó o garrancho que eu fiz aqui desse exemplo aqui, né? Então, por isso que eu fiz no programa aqui no Multisim, eu redesenhei o circuito. Professor, aí, esse circuito mudou? Como assim? Não estou entendendo. Aqui, ó. Para eu resolver esse exercício, ou seja, diminuir ele, para ele ficar só com a fonte de tensão de 12 volts, a V1, né? E um resistor que representa todos os 7 resistores aqui, eu preciso cumprir, né, um passo a passo, né? O resistor equivalente final ou total, né? Para eu reduzir, porque o objetivo é esse, para eu conseguir saber o valor de cada um deles, sem colocar um multímetro em cada um para eu fazer a aferição, eu tenho que utilizar esse método aqui matemático. O que que é, professor? Esses dois aqui, ó, por que que eu tenho que começar sempre da malha mais externa? Lembra que eu chamei essa de M1? Lembra que eu chamei essa de M2 e essa aqui de M3, né? A malha é todo esse circuito aqui, ó. Então por que que eu chamei de malha 1? Que eu tenho esse circuito fechado aqui, ó, o 1. Eu tenho esse outro circuito fechado que eu chamei de malha 2 e eu tenho esse circuito fechado formado pelo resistor 6 e 7, formando a malha 3.
Então, para eu conseguir solucionar esse problema, eu tenho que começar da malha mais externa, que é essa 3. Então, aqui, ó, de cara, né? Deixa eu apagar aqui para vocês na hora. Aí, por exemplo, tem dúvida, né? Agora você está só assistindo o método, obviamente, né? Mas aproveitem, pessoal, a ferramenta que vocês têm aqui, que é a internet, né? Na hora que você estiver assistindo a regravação, que com certeza você vai ter que, né? O Raizer já me falou, professor, eu tive que assistir umas 2, 3 vezes ali um pedaço para eu entender o que que o senhor tinha falado ali, né? Então, para você parar, né, para o vídeo naquela hora e você vai entender o que que eu tô o que que eu tô fazendo ali. Então, para ele, ai, como é que apareceu? Da onde que brotou, professor? Esse aqui é o primeiro circuito que eu reduzi, ó. Da onde é que brotou esse tal de REC zero que o senhor chamou aí? Resistor equivalente zero. Eu dei o nome. Você pode chamar de um, de dois, né? Eu eu chamei de REC, né? Resistor equivalente, né? Zero. Como é que ele apareceu aí? Como é que ele brotou, professor? Eu fiz a associação da malha mais externa aqui, ó. Estou utilizando o método de Kirchhoff. A mais externa aqui, primeiro eu faço isso, ó. Eu faço o cálculo dela em paralelo. Como é que eu fiz esse cálculo aqui? Lembra lá, dois resistores? A resistência equivalente zero, que eu chamei aqui, ó, é o produto dos dois, ó, do R6 multiplicado por R7 dividido pela soma. R6 mais R7. Fazendo aqui, né, 8K vezes 8K. E tem uma manha que eu só estou fazendo ele aqui porque a gente tem que. O bom, depois que quando você pegar essa aula gravada e for tentar refazer os exercícios, o bom é você pegar um caderno e ir refazendo todos os passos. Aí 8K mais 8K. Aí tem uma manha aqui, né, que você pode utilizar sem precisar fazer essa conta. Quando eu tenho dois resistores em paralelo, ó, esses dois estão em paralelo, a malha mais externa. O resistor equivalente desses dois em paralelo só serve para dois, viu? Esses dois em paralelos é sempre a metade. Qual que é a metade de 8K? Uai, professor, em Goiânia, aqui em Aparecida é 4K, isso mesmo. Então, vai dar 4K. Ah, professor, agora entendi. Aí vocês estão vendo, ó, o R6 e o R7, eu fiz o cálculo teórico, que é o resistor equivalente zero, e ele deu igual a 4K. Aí você vem sempre nesse tipo de exercício de análise de circuito. Graças a Deus a gente tem a empresa de pesquisa energética, né? A gente tem que redesenhar ele, porque senão a gente fica perdido, literalmente. Então, então quer dizer que o senhor transformou, né, no cálculo o R6 e o R7, os dois estão em paralelo, né? Ele virou um resistor de 8K. Então quer dizer que esse resistor equivalente que estava em paralelo, ele representa esses dois aqui, ó. Esses dois exatamente nesse tipo de ligação aqui, ó. Estão vendo que continuou o R3 aqui, ó, 2K, o R5 10K. Estão vendo que ele continuou do mesmo jeito, do mesmo formato. A diferença é que esse nó aqui, ó, vamos chamar aqui, ó, nó A, nó B, nó C. Esse daqui tem o mesmo nome porque ele não tem uma resistência igual esse outro aqui, ó. Então você está vendo que o nó B e o nó C, ele simplesmente desapareceu. Então, né, na prática, eu posso pegar esses dois resistores de 8K, trocar lá no protoboard, né? O professor deve ter mostrado o que que é uma protoboard, né? Uma placa que você pode fazer um protótipo, né? Por isso que ele tem esse nome. E você pode substituir por um resistor de 4K, que a queda de tensão vai continuar a mesma. Beleza, eu fiz o primeiro passo, que é encontrar a resistência. Não achei a equivalente total, né? Só achei essa zero aqui. Diminuir o circuito para esse circuito aqui, o 2. Agora vamos para o próximo passo.
Beleza, professor. Então, o circuito atualmente é esse daqui, ó. Agora, o que que dá para eu fazer, né? Esquece esse daqui, ó. Agora ele se transformou nesse segundo aqui, ó. Segundo passo. Agora, o terceiro passo dentro do primeiro passo, que é encontrar a resistência equivalente do circuito. Professor, aqui, ó, o R3 e o resistor equivalente zero, os dois estão em série, tá vendo, ó? Os dois estão em série. Se, por exemplo, o R0 tivesse em cima do R3, eles estariam em paralelo, né? Uai, professor, os dois estão em série, então eu vou fazer o cálculo da resistência em série. Lembrando, ó, eu chamei de REC 1, né? Então, a resistência equivalente 1, a primeira eu chamei de zero, né? Agora, resistência equivalente 1 é igual ao cálculo da resistência, né? Da soma das resistências, já que eles estão no modo série, né? É como se eles tivessem os dois de mão dada, né? Vamos supor que esse aqui é o Heiser e esse aqui é a Isabela, né? Os dois estão aqui de mão dada, né? Um é a mão. Vamos supor que você está virado para cá, né? Um é a mão direita e a outra aqui é a mão esquerda. Então, e a Isabela está virada para cá. Então, a mão esquerda dela vai estar pegando na mão esquerda do Heiser e a outra, e a mão a direita dela, né? Desculpa, na esquerda. Ela está olhando para cá, o Heiser está olhando para cá. Então, a mão, né, esquerda dela vai estar aqui livre. Ah, entendi, professor. Em série está, né, um interligado em nós diferentes aqui, que eu chamei de mão esquerda e mão direita. Beleza? Beleza, professor. Então quer dizer que o cálculo é você ir reduzindo até chegar num circuito mais simples. Então é o R3 mais o resistor equivalente zero. Beleza, então toda vez que tiver em série, ou seja, um, né, empareado aqui com o outro, né, como se fosse uma fila, né, eu vou fazer a soma algébrica. O R3 é 2K e o REC zero, que a gente fez a conta anteriormente, né, mais 4K, né, quilo-ohms. Uai, então geralmente vai dar o quê? 4, 5, 6, né, 6K. Ah, professor, por isso que agora o senhor transformou, ó, o senhor está reduzindo, tá vendo que ele estava mais complexo no primeira parte, segunda parte, agora terceira parte, né? O original sempre é mais complexo. Ah, então agora, já que o senhor somou esses dois aqui, ó, e desenhe, viu, no caderno, né, que você estiver utilizando aí de estudo, desenhe mesmo, viu? Ah, então quer dizer, o senhor fez o cálculo representando eles em paralelo, ele reduziu, virou esse 4 aqui, né? Aí o que sobrou, o senhor juntou com 3 aqui, aí virou esse circuito. Beleza, agora o senhor somou esses dois aqui vai virar esse tal de REC 1, que agora é como se ele tivesse de mão dada com o resistor R5 aqui, ó, um de frente para o outro aqui, ó. Então quer dizer que a mão direita do resistor 5 aqui, ó, tá pegando na mão esquerda do resistor REC 1 aqui. Ah, beleza, professor, entendi. Então, esse é a terceira forma do circuito. Tá vendo? Ele desenhadinho pelo programa aqui fica mais fácil do que eu ficar fazendo meus garranchos aqui. Eu reconheço que eu não sou um desenhista bom, não. Ainda bem que existe o programa para refazer o circuito. Se fosse no quadro, até que daria mais. Beleza, professor. Então, vamos lá. Agora, o próximo passo. Eu transformei esses dois no resistor equivalente 1, que agora ele ficou em paralelo. Ah, em paralelo é aquela mesma fórmula. Ah, beleza. Então, em paralelo é eu fazer o cálculo do resistor em paralelo aqui, né? Para eu reduzir ele mais uma vez, você está vendo, ó, que a primeira redução eram 3 malhas, né? Era malha 1, malha 2, malha 3. A primeira redução já transformou só em malha 1 e malha 2, né?
Agora, a terceira redução vai reduzir apenas uma malha, né? Vai ser a malha um. Esse é o objetivo. Ok, professor. Então, em paralelo, se não me falha a memória, o senhor falou, né, que é fazer o produto pela soma. Ah, não, beleza. Provavelmente eu devo ter chamado de REC 2, né? Eu não vou olhar no próximo slide, não. Então, REC 2, resistor equivalente 2, em paralelo, para dois resistores, eu sei que é o produto, né? O R5 multiplicado pelo resistor equivalente 1 dividido pela soma do resistor 5 mais o resistor equivalente 1. Beleza. Então, isso aqui. E como os dois não são iguais, né? Obviamente não vai dar a metade dos dois, né? Aí você tem que ir, né, utilizar aí sua calculadora para fazer, né, para fazer essa conta aqui. Então, resistor equivalente 2, né, é o 10K multiplicado por 6K, que aí daria 60K, né? Pela soma, né? O R5 é 10K mais 6K. Então, dividido por 16K. Ah, então, 60 mil ohms dividido por 16 mil ohms. Como é K, né? Vezes 10 a terceira, então é só 60 por 16. Desculpa, gente. 60 por 16, ó. Se você fazer na calculadora sua aí, ó, eu vou pegar que você tem acesso aí né? Então, 60 dividido por 16. Ó, vai dar 3,75. Lembra daquele problema que eu falei? Eu sei que eu prometi não complicar, né? Mas só para você lembrar aqui que uma hora você vai precisar, né? Você pode fazer essa mesma conta aqui, ó, 60. Aí você usa essa tecla, que ela também é divisão, ó, 60. Essa que é divisão e essa daqui também, ó. A que a gente conhece normalmente é essa daqui, né? 60 dividido por 16. Aí esse número aqui, ele quer dizer que é 3 mais 3 quartos, né? Se eu apertar de novo a tecla, ó, vamos chegar no 3,75. E a gente, se tiver uma divisão, é a mesma coisa que 15 dividido por 4 também. Ele está fazendo a simplificação. Vamos ver se vai dar 3,75, né? Vamos para o próximo aqui. Olha, ó, 3,75. Deixei o valor exato aqui. Ah, professor, então, ó, primeiro o original, o M1, não, o M1 não, o original, o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Olha, estou quase reduzindo aqui o circuito. Então, ó, vocês estão vendo que esses dois em paralelo aqui, ó, virou o 3,75. Eles estavam em paralelo, né? Ele vai virar um apenas, que foi, eu chamei de resistor equivalente 2. Eu usei a lógica aqui, como eu estava, né? Comecei do 0, 1 e 2, né? Então, resistor equivalente 2. Ah, beleza. Vocês estão vendo que de três malhas, né? Malha um, malha 2, malha 3. O Heiser percebeu aí que quanto mais malhas eu tenho num circuito elétrico, né, seja ele representado por uma placa aí, né, um PCB de um computador ou o sistema elétrico de potência aí do Brasil inteiro, né, quanto mais malhas eu tenho, mais dificultoso é a análise linear desse circuito. Por isso que é um computador, um supercomputador é que faz esse cálculo operacional em tempo real, né? Que é o chamado SIN, né? Sistema Integrado Nacional. Então, ó, sobrou, ó, fiz aqui em paralelo, né? Ele se transformou no resistor equivalente 2. Agora, como eles estão apenas em uma malha, que é a forma mais simples para eu resolver um circuito, e como eles estão apenas em uma malha, guardem essa regra aqui. Quando tem apenas uma malha de um circuito,
todos os elementos, seja uma resistência, igual a gente está vendo aqui, seja um capacitor, seja um indutor, né? Ou não, transistor tem três pernas, mas um equipamento que tem dois terminais, né? Igual aqui, ó. Quando eu falo dois terminais, é isso, né? A entrada aqui e a saída, né? Sempre quando eu tenho equipamentos, resistor, capacitor e indutor que tem dois terminais aqui, eles sempre vão estar em série, ó, tá vendo, ó? Que é como se o resistor 1, o 2, o resistor equivalente 2 que eu acabei de fazer aqui e o resistor 4, como se todos eles estivessem de mãos dadas aqui junto com a fonte, né, que está gerando o potencial elétrico para eles poderem consumir potência. Beleza, professor. Então quer dizer, sempre quando eu reduzo a uma malha, todos os elementos, resistor, capacitor, indutor, que tem dois terminais, sempre eles vão estar em série. Ah, não, o algoritmo, a regra aí aí, obviamente, deixa eu ver se eu chamei ele de total ou, chamei ele de total aqui. Não chamei ele de 3, não. Então, o algoritmo é o quê? Resistor equivalente total, ou final, né? Vai ser igual, tá vendo? Eu coloco igual aqui, deixa eu pôr a mesa aqui mais pro lado. Então, resistor equivalente total é igual, né? A R1 mais R2, né? Na hora que você estiver vendo essa aula aqui gravada, né? Tem muitos que, infelizmente, não tem tempo, né? Para assistir ela ao vivo. Pausem a aula, vê o que que eu fiz aqui para vocês também tirando dúvida, aproveitando aí que pode parar no tempo aí, né, literalmente, e você vê como que foi o andamento do exercício. Ah, não, beleza, professor, isso mesmo. 2 quiloohms mais 1 quiloohm mais 3,75 quiloohm mais 2 quiloohm mais 2K. É. Então, ó, dá, né, 3, né, 4, 5, né, 5 e 3, 8, né, então dá 8, né, se eu fiz certo aqui, né, 8,75K. Vamos ver se eu acertei aqui. Ó, isso mesmo. Então, professor, entendi. Então, você faz a soma algébrica, né, reduziu para uma malha apenas, soma algébrica. Agora sim, ele virou aquele resistor, aquele que é fácil da gente ver como é que foi a queda de tensão dele, né? De cada resistor. Isso porque eu só estou fazendo uma pergunta. Eu poderia perguntar a corrente, poderia perguntar um monte de coisa. Potência em cada um deles, né? Beleza, então sobrou esse resistor aqui, que é o resistor equivalente total. Agora sim, eu posso ir para o próximo passo. Achei. Isso aqui só foi o primeiro passo, viu? Né? Encontre a resistência equivalente no circuito dado. Agora que eu achei, lembra lá da primeira lei de Ohm, né? Primeira lei de Ohm. Lembra que ele fala que o resistor é igual a tensão dividido pela corrente, né? Eu quero achar a corrente aqui, ó. Então o que que eu vou fazer? Eu vou isolar a corrente elétrica. Então corrente, ó, passa a corrente, tá aqui, ó, dividindo, passa ela para o outro lado. E o valor do resistor equivalente total, né? Troco ele de lugar com a resistência aqui, ó. Então vai ficar tensão dividido pela resistência. Ah, beleza, professor. Então corrente é igual a 12 volts dividido por 8,75, né? Quiloohm. Não pode esquecer do K, viu? Vou passar para o próximo slide, que aí eu já digitei ele para evitar, né? Porque esses garranchos meus aqui, ó,
Dei um zoom na hora que você estiver assistindo a aula gravada aqui, ó. Coloquei o mesmo algoritmo aqui, ó. 12 dividido por 8,75K, viu? Se você não pôr o K aqui, ele vai dar 1,37, né? Aí vai ficar parecendo que é 1,37 amperes, mas é 1,37 vezes 10 a menos 3, né? É isso que vai aparecer lá na calculadora, 1,37 vezes 10 a menos 3. E na verdade, dependendo da calculadora que você vai estar usando, vai estar aparecendo assim, ó. Eu tenho esse número, eu quero, né, reduzir aqui, ó. Se eu diminuir ele aqui, ó, eu movo a vírgula no sentido de diminuir ele, né? Por exemplo, agora ele é 1,37. Se eu mover a vírgula para cá, você concorda que fica 0,137, né? Então, quando eu faço isso, eu movimento a vírgula no sentido de diminuir o número, eu aumento o expoente. Então, quer dizer que para eu zerar aqui, eu tenho que fazer isso 3 vezes. Então, ó, a vezes 10 a 1, vezes 10 a 2, vezes 10 a 3. Espera aí, então pode ser que na minha calculadora, professor, apareça isso aqui, ó, 0,00137 amperes. Aí por isso que esse tipo de representação, lembra lá, pelo menos na minha época foi na quinta série, lembra quando o professor ensinava você sobre potência de 10, né? Sobre como representar números muito pequenos e números muito grandes, né? A astronomia, ela representa números pequenos, né? E números grandes, desculpa, né? A distância, um ano-luz, né? É um ano você viajando na velocidade da luz sem diminuir, né? 3 vezes 10 à oitava, né? Metros por segundo ao quadrado, né? Nessa velocidade. Um ano você viajando nessa velocidade, que é a distância de um ano-luz, né? Então, na hora que você fazer a conta aí, ó, na sua calculadora, não se assuste, ó. Vou até fazer aqui, ó, 12 dividido por 8,75 vezes 10 elevado à terceira, que é o K, né? Vou fechar aqui o parêntese. Tá vendo, ó? A calculadora científica, ela mostrou exatamente, ó, 1,37. Tá vendo como ele é um número irracional, ó? Tá vendo as outras casas decimais, né? Mas eu só utilizei as duas casas decimais aqui, né? Aí tá vendo, ó, que ele mostra bem pequenininho aqui, ó, vezes 10 elevado a menos 0,3 ou menos 3, né? Que é o milli, ó, esse mzinho aqui, tá? Esse mzinho, né? Esse m menorzinho aqui, ó, que vocês vão ver bastante, tem até multímetro que faz isso, ó, esse m é o milli, né? É o miliampere vezes 10 a menos 3, né? Aí, no caso, é corrente elétrica a menos 3 ampere. Beleza? Muitas das dúvidas que vocês vão ter aqui, pessoal, às vezes não é nem a física, é a matemática mesmo, né? Às vezes o que falta é por isso que na apostila 1 aqui, ó, lá na plataforma de vocês vão ter duas apostilas, dois livros lá, né? Aí esse aqui, o volume 1, ele tem uma parte só falando de potência de 10, de divisão, é uma espécie de reforço de matemática mesmo. Ele fala, ó, dos conjuntos reais, né? Justamente para explicar ó, por que que utilizar números complexos, mas lá na frente a gente vai utilizar, né? Então, pessoal, vocês estão vendo, ó, o capítulo 5 é só para matemática. Ele não está falando nem de eletricidade, é só matemática, tá bom? Vamos lá, próximo. Terceiro passo, ó, determinar as correntes do resistor 1, do resistor 2 e do resistor 4. Mas por que, professor? Eu tenho que começar pelo 1, pelo 2 e pelo 4. Por quê?
Porque lembra que, ó, na hora que eu, ó, por que que eu mantive os 4 circuitos aqui, ó, desde o mais complexo até o mais reduzido? Por que que eu mantive eles? Porque se você olhar você só conseguiu achar a corrente total, a corrente que sai aqui é a mesma que sai aqui. Uai, por quê? Porque esse resistor sozinho de 8,75 quilômetros é igual a esses 7 resistores nessa configuração em que eles estão. Uns em série, outros em paralelo, outros em série com o R3, em série com o R6 e o R7 em paralelo, tá bom? Então quer dizer que esse 1,37 ele sai aqui, ó, passa pelo resistor 1, passa pelo resistor 2. O problema é que quando ele chega nesse nó aqui, ele vai ser dividido para o resistor 5, proporcionalmente, depois ele vai ser dividido por resistor 3, e daí depois ele ainda divide o 3 aqui, o que ficou dividido, o 3, ele ainda vai ser dividido entre o resistor 6 e 7. Aí só depois aqui embaixo é que eles vão se somar para quando ele chegar aqui, ele voltar a ser 1,37. Ah, professor, peraí. Eu estou entendendo, ó. Então, 1,37 ele passa aqui, ó. 37 mil, ó. 1,37 miliampere, ele passa aqui. Aí, quando ele chega nesse nó aqui, que eu vou chamar de nó A, ele vai dividir, parte dele vai para o resistor 5. A outra parte que foi dividida vai para o resistor 3. E aí o que foi dividido para o resistor 3 ainda vai ser dividido entre o 6 e o 7. Aí só aqui, ó, que eles vão, por isso que eu chamo esse aqui de A, de B, e esse nó aqui, ó, é igual a esse daqui. É a mesma coisa que esses 3 resistores tivessem tudo junto aqui. É porque eu só estiquei o fio. Então, isso aqui seria, sei lá, o nó C, por exemplo. Então, ó, todas essas correntes aqui, a corrente do R5, corrente do R3, a do R6 e do R7, vão se somar e aqui, de novo, ela vai virar o 1,37 aqui, ó, 1,37 miliampere. Ah, entendi, professor. É por isso que esse terceiro passo fala para achar a corrente do R1, do R2 e do R4, porque elas são igual a 1,37. Ah, por isso que eu coloquei aqui, ó, corrente do R1 é igual à corrente do R2, do R4, que consequentemente é igual à corrente total do circuito. Ah, professor, agora eu entendi. Vocês estão vendo que a gente tem que desenhar literalmente. A gente tem que dividir o circuito até chegar no mais simples e depois a gente simulando com a nossa mente aqui, com a nossa cabeça, as correntes que vão se dividindo aqui. Ok, já achei a corrente do resistor 1, do 2, né, e do 4. Ok. Qual que é o próximo passo? Determinar as tensões, né? Ele achou a corrente aqui. Ué, mas, professor, a pergunta não é achar a tensão de cada um dos 7 resistores? É isso. Mas para eu achar a tensão, lembra lá a primeira lei de Ohm? Ó? Primeira lei de Ohm fala que a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Vocês concordam? Se eu isolar só a tensão, ó, vai ficar, ó, passa a corrente para cá, ó, I vezes a resistência é igual a U. Ou seja, para eu achar a tensão, eu tenho que saber a corrente. Ah, por isso que quando o senhor estava nesse slide aqui, né? Ah, por isso que o senhor foi dividindo aqui, né? Uma corrente vem para cá, outra para cá. Cada uma vai ser a que passa em 3, a que passa em 5, em 6, em 7. Vão ser diferentes entre si. Ah, é por isso que o terceiro passo era achar as correntes primeiro desses que estão mais fáceis aqui, ó, que fica só em uma malha. Então, aí foi o que eu fiz, né? Reduzir, ó, tensão é igual a resistência vezes a corrente, é o que está escrito aqui, né? Então, esse 1,37, ó, ele foi, né, dividido, ele é igual, ó, tanto para o 1, para o 2 e para o 4, né?
Por isso que tá aqui, ó, 1,37, ó, igualzinho. Aí o que que eu fiz? Aplicando a primeira lei de Ohm, ó, peguei a resistor 1, ó, que é 2K, ó, 2K vezes 1,37, 1K vezes 1,37, 2K vezes 1,37, ó. Aí deu o valor da tensão, ó. A tensão no resistor 1 é igual, ó, essa é uma das respostas, ó, 2,74. A tensão no resistor 2 é igual a 1,37. A tensão no resistor 4, né, deu a mesma do R1, porque eles têm o mesmo valor de resistência e passam o mesmo valor da corrente, que é a corrente total. Beleza? Ah, professor, passou do horário aí, já tem. Calma. Não, eu não tenho aula agora nesse outro horário. A gente vai estender mais um pouco para a gente finalizar a análise desse exercício aqui, que são muitos, né? Então a gente precisa finalizar a análise passo a passo aqui, porque o importante aqui é vocês entenderem. Depois que essa aula ficou gravada aqui, ficou eternizada, vocês podem voltar aqui na gravação e verificar o que método que eu utilizei para tirar dúvidas também, tá? Próximo passo, quinto passo, né? Determinar a tensão do R5. Ei, professor Houston, temos um problema. Por que que o senhor acha que a tensão do resistor 5 é fácil de achar ela aí? Lembra que eu falei lá no comecinho do slide aqui, ó? Lembra que eu falei dessa regra aqui, ó, o somatório, né, das tensões aqui, ó, da fonte que doa, mais as tensões de cada um do resistor aqui, vai ser igual a zero, né? A fonte doa 12 volts, cada resistor que eu chamei de R1 e de R2 aqui, ó, eles estão utilizando a mesma parcela de energia porque eles têm o mesmo valor de resistência, tá? É isso que eu falei, mas poderia ser, sei lá, um 2 volts e o outro 10 volts, que aí o somatório, né, aí daria 12, mais 12 menos 12 volts daria igual a zero. Aí por isso que eu falei isso nessa hora. Para vocês entenderem o quinto passo. Então, como é que eu vou achar a tensão do resistor 5? Dá para eu achar sem utilizar a corrente, porque senão eu teria que achar a corrente por um outro método mais difícil aqui. Espera aí, eu já tenho a tensão do R1, que é 2,74 volts. Eu já tenho a tensão do R2, que é 1,37 volts. E eu tenho a tensão do 4 aqui, né? Que é 2,74 volts. Falta eu achar essa tensão aqui. Ah, mas você não falou que tem que achar a corrente por causa da primeira lei de Ohm? Tem. Só que, pela regra da malha aqui, ó, no final das contas, o resistor 5, né, ele está representando, né, o resistor 3, o resistor 6 e o resistor 7. Ele está aqui, ó, entre o nó que eu chamei de A e esse nó que eu chamei de C aqui, ó. Vocês concordam que eu tenho 12, se eu for fazer a regra lá, a regra, a lei de Kirchhoff, né, o somatório das malhas, né, vai dar igual a zero, né? Então é 12 volts menos 2,74 volts menos 1,37 volts menos, ó, e de novo aqui o do R4, né? 2,74 volts. Eu sei que isso vai dar igual a zero. Ah, então peraí, ó, só falta um elemento que é o R5. Professor, é por isso que o senhor utilizou isso. Então a tensão, né? Ela seria menos alguma coisa, né? Menos a tensão no resistor 5 aqui. É por isso que eu fiz essa conta aqui, ó. Tensão no 1, tensão no resistor 1, né? A tensão no 1 aqui, na verdade, é, ó, a equação eu montei aqui, né? Eu não estou procurando a tensão no resistor 5, eu passo ele para o outro lado da equação aqui, ó. Aí por isso que virou, ó, tensão no 5 é igual a tensão, isso daqui é a tensão na fonte, né? Ó, o 1, ó, V1,
menos a tensão no R1, menos a tensão no R2, o R2, né? Menos a tensão no resistor. Ah, não, não tem mais nada. Que é o que eu tô achando, que eu coloquei no outro lado da equação, né? A do 1, do R2, do R3. Ah, não, o 4 aqui que tá aqui embaixo, né? O 4. Entendeu essa parte aí? Eu só mudei aqui na equação, aqui, ó. Tava menos, né? Lembra que sempre a fonte é positiva e os resistores, né? Os dois terminais aqui são negativos. Aí por isso, ó, 12 menos 2,74 menos 1,37 menos 2,74 deu 5 volts. Ah, então quer dizer que para eu seguir a regra, né, o somatório aqui para dar zero, né, dar 12 menos 12, falta o quê? 5,1 volts. Foi assim, né? É assim que a gente consegue encontrar numa malha, ó, quando eu tenho a fonte e eu tenho os elementos, o resistor, ou capacitor, ou indutor aqui, né, de dois terminais, e só está faltando um, eu consigo utilizar essa regra, né? Eu só pego a fonte, que é positivo, menos os elementos de dois terminais, que no caso aqui são os resistores, né? Ah, beleza. Passo 6, né? Determinar a corrente do resistor 5. Mas por que, professor, determinar? Lembra que eu falei que o 1,37 ele chega aqui, ó, no nó A, aí depois ele vai dividir para o resistor 5, depois ele divide para o resistor 3, e esse que dividiu do 3 divide de novo para o resistor 6 e para o resistor 7. Aí a chave, né, a final aqui para eu conseguir achar o nível de tensão, né, do resistor 3, do resistor 6, do resistor 7, é ver o quanto que essa corrente diminuiu. Porque até chegar no nó A e saindo do nó C, eles são 1,37, que é a corrente total. Agora aqui ele dividiu proporcionalmente, né? Porque ele dividiu por uma parcela por resistor 5, outra por resistor 3, outra por 6 e outra por 7. Ah, beleza. E ele utilizou o quê? Primeira lei de Ohm, lembrando, ó. Resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Tem que achar a corrente do resistor 5, né? Eu só mudo aquela de lado aqui, ó. Então, corrente do R5 é igual a tensão do R5, que eu acabei de achar aqui, ó, utilizando a regra aí da somatória na malha, né? Dividido pelo valor do resistor 5. Ah, professor, então é 5,1 dividido por 10K. Aí, de novo, não se esqueça, na hora que você estiver fazendo a conta aqui, ó, não se esqueça que se você estivesse fazendo uma divisão e fosse 5,1K dividido por 10K, era só você fazer 5,1 dividido por 10 que dava certo. Aqui, ó, pode ser que você esteja acertando o exercício, mas você, na hora de fazer a conta, esteja errando aqui, né? Então, ó, 10 vezes 10, ó, você usa esse chapéuzinho aqui, elevado, né? É K, né? Elevado à terceira. Fecha o parêntese para a conta não dar errado. Tá vendo, ó? 5,1 vezes 10 a menos 4. Ah, mas deu mili, né, professor? Então, ó, se você tiver, provavelmente você está utilizando essa calculadora científica, né? Geralmente o professor do laboratório ele pede isso, ó. Só você apertar aqui, ó, Eng. Na hora que você aperta Eng, ó, aí vezes 10 a menos 6, para ele voltar aqui para o valor. Esse Eng é uma representação na engenharia de valores, né, de potência de 10, valores pequenos e valores grandes. Aí você aperta aqui, ó, Shift, o Eng de novo aqui, ó, 0,51 vezes 10 a menos 3, ó. Ou seja, 0,51 miliampere. Vamos para o próximo. Ó, professor, esse trem não acaba, não. Calma, não estamos acabando aqui. Achei a corrente dos 5, né? Vocês viram, né? Até aqui, ó. Até no nó A
E saindo do nó C é 1,37 miliampere. Aqui no 5, ó, em função do valor da resistência dele e das outras resistências, né, do R3, do R6 e do R7, ele modificou, né, o valor dele, ó, ele foi para 0,51, ó, aqui é 0,51 miliampere. Porque do total de 0,37, 0,51 foi, né, foi tracionado por resistor 5, e a outra parte vai para o resistor 3, que por sua vez vai ser dividido, esse que vai para o resistor 3, que é o que a gente vai achar agora, vai ser dividido por resistor 6 e o resistor 7. Beleza. Aí como que eu vou achar isso, né? Lembra agora aqui, ó, deixa eu até apagar aqui, ó. Eu achei a corrente, né? A corrente do resistor 5. Então você concorda comigo que eu sei o quanto que foi retirado da corrente total? Quanto foi retirado, que é 1,37? Vocês concordam comigo? Então, a corrente, essa aqui é a total, ó, I total, entrou nesse nó aqui que eu chamei de A, né? E daí saiu a corrente I5, que agora eu sei o valor dela, né? 0,51, e ela foi, né, dividida aqui para o resistor 3, que eu vou chamar de corrente 3. Então, ó, vocês estão vendo que está entrando no nó A aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui separado aqui, ó, o nó A. Aqui é o R5. Aqui é o R3. E aqui tá vindo lá do R2 aqui, ó, lá da fonte, ó. Então vocês estão vendo que a corrente total, ela tá entrando no nó A e tá saindo do nó a corrente 5 e também tá saindo a corrente do R3. Ah, professor. Então quer dizer que corrente total é igual à corrente do resistor 5, né? Mais a corrente, né? Aqui está entrando, vai ser igual à soma das correntes que está saindo. Corrente 3. Ah, é por isso que o senhor fez essa continha aqui. Eu quero saber a corrente do 3, né? Então eu isolo, ó. O 5 aqui está positivo, ele passa para cá negativo. Então vai ficar, ó, corrente do 3, ou desculpa, corrente no resistor 3, ó. Aqui o 5 tá positivo, né? Passa para cá negativo. Vai ser igual a corrente total menos a corrente no resistor 5. Ah, que é o sétimo passo aqui, ó. Ah, então 1,37, né? É, eu até esqueci de pôr aqui, deixa eu corrigir, pessoal. É mili, né? 1,37 miliamperes menos 0,51 miliampere. Você pode fazer só essa conta aqui, ó, que vai dar bom, vai dar certo. Como eles estão mili aqui, ó, eu posso pôr em evidência, né? Então, é a mesma coisa que eu fazer 1,37 menos 0,51, que deu 0,86 miliampere, ou seja, vezes 10 a menos 3. Beleza? Ok, o que está faltando aqui agora? O oitavo passo. Determinar a tensão do 3. Ó. Já que eu achei a corrente, eu tenho o valor da resistência, né? Dá para eu usar a primeira lei de Ohm. Ó. Eu tenho o valor da corrente, cheque. Eu tenho o valor da resistência, né? Que é do resistor 3. Então eu posso achar o valor da tensão, né? Que é a tensão do resistor 3 vai ser igual à resistência do 3 vezes a corrente do resistor 3, que é o que está aqui, ó.
2K, né? Aí você olha lá, o resistor 3, ó, 2K, vezes 0,56 miliampere. O K é vezes 10 a terceira, o mili é vezes 10 a menos 3. Então, eles estão o quê? Eles vão se anular, né? É porque o vezes 10 a terceira, o vezes 10 a menos 3 aqui, ó, ele está no numerador aqui, ó. Se eu transformar ele, ele vai virar, ó, vezes 10 a terceira, vezes 1 sobre 10 a terceira, ó. Se eu inverter aqui, lembra lá a potência de 10, né? Então quer dizer que é K, no final das contas, né? Vezes 10 a terceira multiplicado vezes 10 a menos 3, é como se eu estivesse dividindo o vezes 10 a terceira, o K aqui. Então ele vai se anular, tá? Então é 2 vezes 0,86, que vai dar 1,66 aqui, ó. Aí você faz aí, ó, 2 vezes... Pô, deixa eu ver, agora deu certo aqui, desculpa aí. 2 vezes... Você pode pôr até simplesmente ponto aqui, ó. 0,86 aqui. Ó, tá vendo? Ó, acho que a conta eu fiz ela errada aí. Era para dar acho que eu coloquei errado esse valor aí. Depois eu vou corrigir, tá, pessoal? Não é 1,66, não, é 1,72, ó. Ah, não, professor, tira a prova aí. Tá bom, vamos tirar a prova aqui, ó. 2 vezes 10 elevado à terceira vezes 0,86 vezes 10 elevado. Aí, como eu não consigo, eu tenho que pôr dentro do parêntese aqui, tá, pessoal? Porque senão a conta não sai certa, não. Tá vendo? Ó, 1,72. Então, desculpa, errei aqui, ó. 1,72. Salvar aqui para eu não esquecer. Então, ó, 2, né, K, né, 2 vezes 10 a terceira vezes 0,86 miliamperes, né, que é o valor da corrente, deu 1,72 volts, né, não dá 1,66 não. Eu errei aqui. Próximo passo, ó, já estou achando quase todas as tensões aqui, o nono passo. Agora sim, ó, finalmente, já achei a tensão do R1, a tensão do R2, a tensão do R4, a do R5, a do R3, ó. Agora, vocês estão vendo que eu comecei aqui a fazer a resistência equivalente, agora eu termino os valores mais externos, a malha mais externa, são os mais difíceis de achar fazendo cálculo matemático. Por isso que eles estão sendo achados por último aqui, ó. Aí lembra, né, o valor aqui, ó, da tensão, né? Já que eles estão em paralelo aqui, ó, o valor da tensão do resistor 6 é igual ao valor da tensão do resistor 7. Lembra que eu falei que é como se ele estivesse ligado na tomada, né? E aqui fosse, sei lá, fase A, e aqui fosse o neutro, né, lá da tomada aqui, né, sendo o plug da tomada. Então eles estão em paralelo aqui, ó. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Tensão no resistor 6 é igual a tensão no resistor 7. E a gente ainda tem um fator que ajuda a gente. Vocês lembram que a resistência deles elas são iguais aqui? Por isso que eu consegui achar ela num piscar de olho, porque a regra, quando os dois resistores deles são iguais, em paralelo, o valor da resistência é a metade deles, ou seja, 4K, né? Aí por isso que lembra, ou, por exemplo, eu acabei de achar o valor aqui, né, da tensão, né, do resistor 5, não achei? A tensão do resistor 5. Eu não achei a tensão do resistor 3. Lembra que lá no começo do exercício eu chamei isso aqui de malha 1, malha 2 e eu chamei isso aqui de malha 3, né? Aí lembra que o somatório, né, dos valores da tensão aqui tem que dar zero.
Do mesmo jeito é aqui na malha 2. Mas por que que o senhor está usando a malha 2 aí, professor? Por causa desse caso particular. O valor da resistência dos dois é igual e eles estão em paralelo, ou seja, a mesma queda de tensão, ela vai ocorrer nos dois aqui, tanto no 6 como no 7. Poxa, se eles têm mesmo valor de tensão e o mesmo valor de corrente, né? Eles são iguais aqui. Então quer dizer que essa malha aqui, ó, para eu completar essa malha, eu só preciso, né, jogar a regra aqui, ó, por exemplo, resistência do 5, né, a tensão do R5, né, mais a tensão do R3, mais a tensão do R6. Como os dois são iguais, eu poderia fazer referência a qualquer um aqui, né? Tensão, como o R6 está aqui do lado deles, né? Está dentro da malha 2, né? Tensão do R6 vai ser igual a zero. Ah, é por isso, professor. Então, o senhor já tem a tensão do R5, né? Que é 5,1 volts. A tensão do R3 eu achei também, né? Deixa eu ver aqui, menos 1,66. Mas assim, vamos pegar ela, 1,66, né? Volts. Mais a tensão do R6 que eu quero achar vai ser igual a zero. Então, vocês concordam que se eu passar para o outro lado aqui, ó, vai ficar menos 5, menos 1,66, né? Então, você soma e conserva o sinal comum. Ah, não, peraí. Esses aqui são negativos, né? Como se fosse tudo negativo. Ah, não, então vai dar o valor, vai ser a subtração mesmo, né? Então vai ser a tensão do R6 vai ser igual, né? Se eu isolar aqui, ó, tensão do R5 menos a tensão no R3. Isso mesmo. Isso aqui pode dar uma confusão, pessoal, porque tanto a malha 2 quanto a malha 3, ela não tem a fonte de tensão, né? Por isso mesmo que tem um exercício só dedicado a gente achar as correntes, né, numa malha que tem várias fontes de tensão. Se eu não me engano, no último exercício, no 7, né, do lado do 5, né, tem 3 fontes de tensão aqui em 3 malhas, né? Aí por isso que fica mais difícil. Então, é a fonte de tensão, né, a maior menos a menor aqui. Então, vai dar 3,44 volts. Beleza? Pessoal, desculpe de verdade aí, né, por eu ter passado o horário aqui, mas eu aproveitei justamente porque, né, não tem aula agora. E para gente, né, desculpa se eu me estendi um pouco mais também, né, mas a gente precisava ter essa conversa e foi bom, né. Em momento algum, pessoal, eu não, né, assim, eu não quis ofender, mas você me entende aí, Isabela, né? A lógica é se você não está entendendo nada, né? Você não está estudando, né? Mas, né, você me explicou, né? Não, eu estou estudando, professor, mas é porque eu estava achando que esse negócio estava japonês, né? Agora a pergunta que não quer calar, né? Vocês entenderam, né? Deixa eu ir para o último aqui. Não tem mais espaço, não. Ah, faltava a corrente. Determinar as correntes do resistor. Mas ele pede só tensão, né? Então, na verdade, nem precisa do passo 10 aqui, não. É só tensão aqui que ele pergunta, ó, calcule. Ah, não, é tensão e corrente, ó. Eu não li, né? Tem que saber ler, né? Tensão e corrente. Ah, não, por isso que no passo 10 está a corrente, né? Então, ó, lembrando aqui, ó, como a corrente, como o resistor
eles são iguais, eles estão em paralelo, ou seja, eles estão submetidos ao mesmo nível de tensão que a gente achou que é o 3,44. Aí, se eu jogar a primeira lei de Ohm, ou seja, a primeira lei de Ohm para qualquer um dos dois, né? Resistência é igual a tensão dividido pela corrente, né? Quero achar a corrente, ó, isola a corrente, tensão dividido pela resistência. Se eu achar, né, já que a tensão é a mesma, a resistência é a mesma, para qualquer um dos dois que eu fizer o cálculo, vocês concordam que a corrente vai ser a mesma, ela se dividiu igualmente. Então, essa é a lógica aqui. Por isso que colocou ó, 3,44, que foi a tensão que eu acabei de achar, dividido pelo valor da resistência, já que os dois são iguais, né? Então, 8K, né? 3,44. Vamos lá. 3,44 volts dividido por 8. Aí agora sim, como não tem K em cima e K embaixo, né? Na verdade, pessoal, essa conta ela vai ficar diferente. Lembra que eu corrigi agora há pouco aí? Deixa eu só corrigir agora aqui, tá? Ó, foi 1,72, né? Aí foi aqui que eu corrigi. Lembra que eu fiz a conta aqui, ó? 1,72. Então aqui, ó, em vez de ser 5,1 menos 1,66, é por isso que eu estava achando divergência aqui. Vocês desculpem, pessoal. Então vamos lá, deixa eu só corrigir aqui. Então, 1,72, né? Aqui vai ser 5,1 menos 1,72. Agora sim vai dar certo. Por isso que eu estava achando esse trem muito estranho. Então dá 3,38. Agora sim. 3,38, né? Só corrigir aqui, pessoal. Agora sim, ó, 3,38, né? Aí vai ser 3,38 dividido por 8K. Agora sim está correto. Deixa eu corrigir aqui, salvar a correção. Então, agora a gente pode fazer o último cálculo aqui, ó, 3,38. Vocês estão vendo? Eu conheço da teoria, mas se a gente não prestar atenção, a gente erra mesmo. 3,38 dividido por 8 vezes 10. Como não tem um K em cima, né? Eu tenho que fazer aqui, ó, vezes 10 elevado a terceira. É K, né? Fecha o parênteses. Olha, ó, 4,42, né? Você vem aqui, ó, Shift, Eng. Olha, deu 0,42 miliampere. Vocês estão vendo que do erro que eu fiz aqui, ó, mudou uma casa depois da vírgula, né? Num circuito pequeno igual esse daqui, não, até que não influi muito. Mas imagina num circuito, um sistema elétrico de potência que tem as concessionárias do Brasil inteiro, né? Esse cálculo aqui, essa estimativa, né? Então deu 0,42, deixa eu corrigir antes que eu esqueça. Agora sim, pessoal, posso fechar a aula. Então vocês estão entendendo, pessoal, né? Não repetindo aí, né? A conclusão lógica que eu cheguei, ó, não estou entendendo nada, né? Então eu pensei, não, então por que não está estudando, né? Mas é porque é dificuldade mesmo, mesmo tendo a referência, né? Igual a Isabela falou, 8 anos, né? Terminou há 8 anos. Talvez algum de vocês aí tenha terminado até mais tempo, né?
E aquela coisa, conhecimento que a gente não utiliza, né, não utiliza no dia a dia ou de vez em quando, ele vai enferrujando, né? Eu acho que a única coisa que não enferruja é a gente andar de bicicleta. Eu acho que se eu pegar uma bicicleta de novo, eu consigo andar, né? Eu só não sei se eu consigo empinar a bicicleta, dar grau, né? Mas vocês estão entendendo, pessoal? Então, em momento nenhum, não quis ofender, eu só queria entender. Por isso que eu, assim, eu achei essa aula ótima, né? Desculpe, eu passei do horário aqui, né? Mas eu precisava para a gente alinhar. Aí, vocês entendem que demorar a fazer o exercício na aula é importante, porque a gente tem que. Estão vendo? Eu fiz o exercício aqui, né? Coloquei ele para ficar da melhor forma para vocês, o mais inteligível possível, né? Mas eu ainda errei aqui algumas vírgulas, né? Mas ainda bem que a gente encontrou aqui fazendo junto. Professor, Sim, pois não. é o Mário. Ô, Mário, beleza? Beleza? Boa noite, turma. Boa noite, Boa professor. noite. Boa noite. Então, a conclusão é o seguinte: no circuito em série, eu Uhum. notei que a corrente não altera. No Isso. circuito em Ela série, ela ela sempre não se altera. mantém. Não Ela altera. O se que altera mantém. é a tensão. Isso. A tensão vai ter a queda de tensão. Isso. Por isso que dá o somatório, né? O 12 menos as tensões aqui, né? Vai tudo Sim. dar zero. Isso mesmo. Ok. Agora, professor, quando eu tenho a resistência equivalente, o resistor equivalente ou a resistência equivalente, e eu Em vou paralelo. calcular esses outros dados no resistor seguinte, eu uso a diferença da tensão total menos a queda de tensão para o próximo cálculo. Isso. Ah, entendi. Você falou, ó, por exemplo, aqui no R1, né? O R2 e o É, R4, né? Igual foi o caso esse caso aqui, né? E é, aí só sobrou o R5 aqui, né? Então, isso. se eu sei a tensão do R1, sei a tensão do R2 e do R4, e obviamente eu sei o da fonte, né? Que é o dado do exercício, dá para eu estimar a tensão do R5. Do mesmo jeito aqui, ó, na malha 2, né? Dá para Uhum. eu sabendo do 5 e do 3, dá para eu saber o do 6. Isso mesmo. Ok. Outra pergunta é o seguinte: tem Sim, como tirar dúvida com o senhor sem ser na aula web? tem sim. Mas assim, é igual eu estava falando com o Heiser aí, né? Na caixa aqui de perguntas é difícil mesmo, porque eu tenho que descrever, né? E Uhum. do jeito que você me fez a pergunta aqui, eu fui visualizando aqui no quadro, aí eu entendi o que que você falou. Mas tem como, assim, se você tiver com muita dúvida, dependendo do meu horário, você pode ou mandar mensagem, né? Você me envia a mensagem. Aí, se caso eu não responder, dependendo da hora, eu posso estar em alguma reunião ou algum evento, né? Sim. Se eu tiver planejando aula, beleza, aí eu consigo. Aí Isso na você me manda plataforma. isso na plataforma. Não, você me manda mensagem. Aí, se eu não responder em tempo, vou ver que está demorando, você manda mensagem para a Edivânia. Ok. Daí É, ela pergunta, ó, professor, né, o aluno lá, o Mário lá do Charuri, ele tá com uma dúvida. Aí o que que eu posso fazer? Eu entro aqui na plataforma, aqui na sua sala, ó, uhum, né? uhum. Entra aqui na sua, não tá funcionando agora, né? Eu entro aqui na sua sala e aí eu entro no link da aula e você pode entrar no link da aula direto. Aí a gente pega e tira a dúvida. De vez em quando eu Combinado. faço isso mesmo. Combinado. Outra coisa, professor, Sim. é, eu quero corroborar aí com a nossa amiga Isabela. A Uhum. quinta série que o senhor referiu aí, eu fiz em 1977. Olha aí, ó, tá amarrado, hein? Nossa, E o faz tempo, segundo hein? grau, professor, eu concluí, o senhor Menino. não era nem nascido. 87. Não, não, já era nascido já, já. Era bebê. Eu já sou meio velhinho já. É nada. Eu sou igual o pé Aí, de serra. Ah, é. Então, eu estava pensando o seguinte: esses exercícios a gente tem que fazer depois que lê o material. E, por um outro lado, professor, acho que uhum, a turma vai concordar comigo, que é sim. o seguinte: é muito material nessa unidade. Não, não, Você é pode muito observar que material são dois mesmo. livros de 200 páginas, ainda tem Isso. aquele material da biblioteca, ainda aqueles vídeos. Ó, só esse daqui, ó, o volume 1, lá tem dois volumes na plataforma, ó. E, ó, Exatamente. 220 páginas.
O Então, volume 2, ó, 154 páginas. é isso que eu tô Eu falando. tava, eu E tava aí, olhando aqui porque tem um E também é muito exercício. ruim, a gente não pode nem imprimir esse material. Infelizmente, ele só tá disponível na plataforma. Ó, eu professor, já ministrei aula no presencial. Eu sei que lá no presencial, se eu não me engano, eu já dei aula no Charuri. Eu lembro que quando era o Júlio, eu sei que ele emprestava livro, aí tinha mas eu não sei o programa, né? Tinha um programa que o pessoal pegava o livro daquela unidade, né? Uns livrinhos assim, bem fininhos, né? É, aí ele via quantos alunos tinha e o aluno devolvia só na hora que ele terminava o módulo básico, por exemplo. Tem essa uhum. opção também. Aí E, dê uma professor, olhada lá. dá Sim. uma entrada lá na biblioteca para o senhor ver. Lá tem mais 2 apostilas. Tem mais duas? Deixa eu tentar aqui, O senhor pode ver se olhar não lá, vai tem duas dar. Ah, não, agora apostilas. voltou, ó. Voltou, ó. Não tá dando Aham. mais bad Quer ver? Entra na refresh, não. biblioteca, professor. Olha aí. Mais 2 material complementar. Olha o tanto de vídeo aqui para baixo, professor. Ó. Aulas É isso aí. complementares. Isso. Foi isso aqui que eu mostrei aqui, ó. Então, é mais de 500 folhas para ler, professor. Não, é pesado mesmo. Assim, aí a sugestão, né? Obviamente, né? Você já tem que entrar, ó. Vou aproveitar que voltou a funcionar aqui, ó. Conteúdo do curso, né? Aí aqui, ó, Olha tem os aí. dois livros didáticos Aham, e tem os dois SCORM, né? Que é aquela, aqui, ó, entrando aqui, aham. ó, que é esse material que ele tem vídeo, ele tem texto, alguns aqui ele tem até quiz, né? Que E é Aham. tem coisa de... vídeo aí que não tá rodando. Ah, não tá rodando? Tem vídeo Interessante. aí que não funciona. Ó, estão vendo? Ó, Porque tem eu li Sim. esse material aí todinho, até a segunda lei de um. Então, peraí, deixa eu até anotar aqui. Então, até segunda lei de Ohm tá funcionando, deixa eu ver. Não, tem alguns que não rodam, não. Aham. Eu vou Não é pedir pro tudo, TI não. fazer uma revisão. Tá. E aí, quando que começa essa segunda lei aí, para a gente poder ter uma base do que você vai falar? Aqui, ó. Eu vou te Próxima falar. exercício. Esse exercício aí, até um ponto aí eu tava entendendo. Depois foi só de por água abaixo. Só ladeira abaixo, né? Não, mas Uhum. não, mas você viu, né? O tempo que eu demorei aqui, ó. Tô levando quase o tempo de duas aulas, Não, né? a minha folha aqui, ó, deu 4 folhas só desse exercício. Então, assim, para você fazer ele devagarzinho, entendendo, realmente vai folha, ó. Aí, ó, o próximo é esse um da atividade 4. Esse aqui dá até para fazer mais rápido. Se eu não me engano, segundo a lei de Ohm, ele tá. Deixa eu ver aqui. Ele tá no próximo material aí, ó, segunda lei Ah, de Ohm. tá. Então Ele... pode focar nesse aqui por enquanto, né? Isso. Aí, assim, estudem, né? Aconselho, né? Aí, professor, como se eu não estivesse fazendo, né? Me poupa, né? Mas eu digo assim, estudem e espera, ó, agora como a gente está tendo acesso aqui, deixa eu só. Então, hoje foi a terceira aula, né? Então, eu vou focar analisando cada um desses exercícios aqui nessas aulas, tá bom, pessoal? Utilizando cada uma dessas aulas aqui para vocês entenderem, né? Eu acredito que dê para na próxima aula para fazer uns dois aí, tá bom? Mais uns dois aí. Aí vão estudando e aí pega essa aula que eu gravei no dia, né? Que eu gravei hoje. Ó, hoje o professor fez o exercício 2, sei lá, da atividade 4, por exemplo. Então pega. Por isso que eu deixo aqui, ó. Eu faço a descrição aqui, ó, para vocês entenderem que nessa primeira aula só foi sobre o fórum e nessa segunda aqui foi o exercício 1 da atividade 2. Até para vocês terem, né, como imagina, né, eu colocar só aula 1, aula 2, aula 3 e aí você vai ficar perdido, né? Então, tá com dúvida no exercício 1 da atividade 2, vem para essa aula aqui e aí você consegue também tirar a dúvida, né? Beleza?
Então é isso, pessoal. Tem mais algum questionamento? Eu Essa acho que se aula, assistir essa essa, aula umas 10 vezes, dá para aprender alguma coisa aí, viu? 10 vezes. Não, É não, por mas aí. assim, não, mas tem hora, pessoal. Agora, vamos dizer assim, em off, né? Faz de conta que não tem ninguém nos vendo aqui. Assim, tem hora que dá vontade de chorar, né? Mas, assim, é matemática, física, é difícil mesmo. Você tem que ir treinando, tem que ir fazendo. Tem parte da física aí que eu não faço há anos. Eu fiz só lá no segundo grau. Mecânica, por exemplo. Termologia até que eu utilizo ainda, mas tem coisa que eu sei nem mais errar. Eu tenho que estudar literalmente de novo. Mas vai dar certo. Mas Tem que dedicar vai, mesmo. vai insistindo aí, pessoal. Vai insistindo aí. Tá bom? Não gostei dessa aula de hoje aí, ó, né, pessoal? Aí, vocês entenderam a lógica, né? Eu pensei, ó, ele não tá estudando, né? Eu não imaginei que a dificuldade fosse tanta aí, né? Igual o Mário falou, né? Aí, professor, lá é 1970 e 80 e 77, professor, foi minha quinta 70. série. Eita, não, aí eu já não tava vivo. Eu não tava Não vivo tinha nessa nascido época, ainda, não. não. Pois é. Não, mas foi muito bom, viu? Tem uma dúvida aí que o trem tá esquisito. Você pega, manda mensagem. Ah, não, professor, o senhor tá demorando. Fala com a Edivânia, que aí ela me avisa, que aí dependendo ali do horário do que eu estiver fazendo, eu já entro aqui, ó, já venho aqui no link, e aí eu falo, aí eu mando a mensagem para você, ó, tô te esperando aqui, ó, no link da sala de aula, tá bom? Que aí fica fácil, que aí eu posso compartilhar a tela e daí a gente pode tirar a dúvida. Igual as dúvidas aí cabulosas aí que o Heiser tava tendo aí, né, lá de que ele já tá fazendo lá a segunda, ele tava lá no final das primeiras atividades, já entrando na segunda lá, né? Aí tem coisa que é só você mostrando ali, né? Tirando a foto ali que dá para ver. Beleza? Se vocês precisar, você pode me pergunta, fala com Professor, o a Reis, Edivânia e a ela pega e me responde. Professor, professor, o Reis tem professor, Sim. 23 anos, terminou o segundo tem grau uma, ontem. Ah, não, então tá fresco na memória aí, tá? O professor que deu aula para nós no sábado falou que o Reis é o The Flash. O Que é professor isso passa aí? o exercício, ele já vem com a que é, resposta. o Mário que é. O Mário que é fogo e o Mário ele viaja ele viaja na aula. Ele tá na aula, de repente ele fala de política, O no meio do nada. Reis, eu levei Não, duas broncas do beleza. professor, levei 2-0. Tá amarrado aí, não pode não. Professor, tudo que eu falava estava errado. Que é isso? Agora, Falando nisso, eu agora vou dar eu uma tava. olhada aqui, pessoal, para ver se, deixa eu ver. Ah, não, o Charuri, o vocês dêem uma olhada lá no momento presencial para ver se foi postado, tá? Eu Uhum. só não vou olhar agora, que daqui a pouquinho eu tenho uma aula. Mas aí até amanhã, já vou deixar anotado aqui, até amanhã eu dou uma olhada aqui no para ver se eu sei que uma turma de O, Aparecida, a Joyce tinha postado, né? Mas a de vocês eu não me lembro se postou. professor Pablo, eu tava Sim, vendo pois aqui não. naquele tem uns exercícios lá que você pede, é uns treinos lá que é mais técnico lá que eu vi. Lá onde eu parei ali, porque você pergunta assim, do retificador, qual que vai ser o aproveitamento, a porcentagem de aproveitamento dele, qual que vai ser a potência, não sei o quê, para usar numa indústria, para usar no trabalho, para fazer um comando no local, no espaço, no trabalho, Ah, lá como é que no vai ser. fórum? Então, tipo, isso é mais prático. Você vai fazer instrumentação elétrica e É. automação e Aí você vai querer rendimento. Então, tem tem, que ser prático. se eu não me engano, vai ser a oitava matéria de vocês, na UC de instalações Não, mas industriais. nessa, Aí vocês vão eu vi, fazer na prática mesmo. porque nessa você já colocou instrumentos, né, de eletricidade para fazer conta. Aí tem que ter prática. A não ser que É, fique igual o povo que só teoria, né? Aí não tem como não. você está falando aqui, deixa eu ver, fórum. Aqui é? É por conta disso, né? Não, mas esse daqui é só para ter uma base, né? Para vocês entenderem, ó, qual a Também. pergunta aqui, ó. Que é Componentes elétricos. mostrando, né, o freio, né, o freio regenerativo aí, né? Porque tem um freio que você literalmente, que foi o que eu mostrei, né, aqui no CAD de cima, né? Esse freio aqui, literalmente,
você injeta corrente, aí a corrente para. Aí tem um que você injeta corrente, mas ele prende uma garra lá eles colocam um disco a mais, como se fosse o disco ali de freio, né, do carro, né? Não é, eu não tô falando aquele a tambor, não. Aquele de freio. Aí tem dois jeitos. Ou você injeta uma contracorrente, ou então você injeta a corrente, só que essa corrente ela não vai para o rotor do motor, ela vai para a garra e ela aperta ali o disco, né? Aí ele para ele. Aí geralmente no processo, quando eu preciso parar o motor, deixar ele, se a esteira ela está em inclinação, aí por exemplo, eu não é bom eu jogar uma contracorrente dentro do rotor do motor. Aí eu jogo essa corrente na garra que segura ali o disco, né? Ou o traçado ali da esteira, né? Dependendo, a esteira, ou ela é uma esteira literalmente, né? Várias placas, né? Uma ligada na outra, ou então uma correia. Aí Essa contracorrente, ele fica segurando, os dois é por corrente, né? Um ele injeta a corrente dentro do rotor e o outro ele injeta a corrente nessa garra que ela segura ali, né? Só que os dois, na hora que você aciona, ele desliga o motor. O problema do primeiro que injeta uma contracorrente é que se ele precisar deixar ele parado, né, por ele estar num ângulo, né? Porque se eu parar o processo produtivo e ele está em ângulo, você concorda que tudo vai cair, vai escorregar pela esteira. Aí, se eu continuar injetando corrente dentro do rotor, ele vai aquecendo, aí como ele não está girando, ele também não vai estar refrigerando, aí derrete a resina que ela fica ali no rotor, ali, protegendo a bobina do rotor. Aí, se eu injetar a corrente em uma garra que está segurando, eu posso manter ela por o quanto tempo eu quiser parada ali. Aí depende do processo produtivo. Aí por isso que eu coloquei, ó, esse daqui, ó, é um relé térmico. Ou, desculpa, um relé de tempo. Aí eu coloco lá o que 5 que são esses segundos, né? relés? Hã? Tem o relé térmico, né? Tem o É, teletérmico. tem um relé térmico, que é esse daqui. Aí tem um relé de tempo. Aí o de tempo é justamente se eu injetar uma contracorrente dentro do rotor, eu injeto ela até parar o motor, só que eu não posso injetar ela por muito tempo. Aí por isso que eu coloco o relé de tempo. Tipo uns 5 segundos, né? Até ele parar, parou, beleza. Mas se eu preciso manter ele parado, igual eu falei, por ele estar em ângulo, aí em vez de eu injetar a corrente dentro do rotor para ele pesar e parar, eu vou injetar nessa garra. Aí como ele vai estar desligado, a garra só vai estar fechada lá no disco de freio, vamos dizer assim, né? Tem um disco de freio, ou então na correia dele, né? Aí ela para ali, aí mantém ele parado e o processo produtivo, como ele vai tem um produto que ele vai estar em ângulo, aí ele vai continuar parado aqui. Aí tem umas esteiras que ela tem até uma pontinha assim, né, que ela fica segurando ali a caixa, né, ou o produto que está ali, né, para ele também não escorrer para trás. Ele tem que parar a esteira e não pode deixar com que aquela caixa ou aquele produto ali, né, aquela usinagem ali, vá para trás. Beleza? Professor, o inversor de frequência não seria mais eficiente para frear o sistema motriz nesse caso aí? Com certeza, né? É o mais eficiente. Porém, dependendo se for um motor pequeno, não compensa, né? Aí eu tô falando uma empresa média, pequena aí. Não compensa que vai ser muito caro. Dependendo aí, o inversor aí, o mais comum aí dá uns R$ 3.000. Aí pensa, se você gastar 3.000 conto ou R$ 4.000 aí, lógico que dependendo da marca, né? Só para você parar um motorzinho lá do lado, aí o dono lá da empresa vai falar: Ô meu amigo, você tá de brincadeira, né? Não, utiliza um método aí mais barato, utiliza o que você tem no almoxarifado aí, né? Aí é isso que eu falei lá no início lá. Beleza, gente? Mais alguma dúvida aí? Ó, tenho 8 minutos aqui ainda.
Tranquilo, pessoal? Então, nas próximas aulas eu vou focar, já começar, né, pra gente, já que a gente já tem uma, como se diz, uma pilha de exercícios aí para analisar, né? Vou focar no exercício em si, né? Para não, né, não demorar. E aí depois, vamos dizer assim, nas próximas UCs aí, quando a gente tiver mais light, aí a gente pode, né, como se a gente pode ir devagar, né, igual você falando aí, que o Mário aí, ele pega e tem hora que ele decola aí, né, ele fica pensando ali, fica viajando, né não, Mário? Sim, senhor. Não, eu também, eu se deixar, eu emociono e vou até... Tá Então certo. tá, pessoal, ó, foi show de bola aí, né? Desculpa aí, né? Como diz o ditado, aí, desculpa qualquer coisa, né? Mas assim, o meu objetivo aqui é atender vocês da melhor forma possível, né? Eu preciso, né? E eu preciso, como docente, eu preciso que vocês entendam, né? Os processos aí, né? A matemática, a física, no mínimo ali, né? Para você ter subsídio suficiente para você estar no mercado de trabalho, né? Você conseguir, né, entregar o serviço. É difícil, né? Igual a Isabela falou aí, né? O Heiser, eu tô evoluído, mas não é essa Coca-Cola toda não, né, professor? Calma que, né? Como é que é? Calma, Calabreso, né? Calma aí que eu não tô, eu tô tão evoluído, mas nem tanto, né? Então, assim, o objetivo é esse, vocês entendendo, levando, né, 1 hora, levando 2 horas aí, né? A gente tendo esse tempo, vocês entendendo é o que importa aqui no final das contas aí, que aí vocês vão se formar, né, profissionais em eletrotécnica aí, né, do o melhor nível possível, tá? Então é isso, pessoal. Boa noite, professor. Muito obrigado. Boa noite, vou deixando aqui. Lembra aí, ó, tem a dúvida, me manda mensagem. Aí, se a dúvida for muito cabulosa, não, professor, eu preciso mostrar aqui na câmera, né, eu preciso que você abra lá o exercício, que você me explique uma parte ali, né? Dependendo aí do horário, eu consigo atender vocês no link da chamada, tá bom? Combinado. Então, vou já deixar aqui renderizando aqui.